Lucas diz assim, indo à sinagoga, conforme o seu costume, e no sábado, indo à sinagoga, conforme o seu costume... Rodrigo, eu vi uma vez um post no Instagram, escrito assim, faça como Jesus, vai na igreja todo domingo. Sabe, gente, por que eu tô falando isso aqui? Nós estamos vivendo agora um período muito sério no mundo de discriminações. E discriminação, ela é estúpida, seja de qual maneira que ela vier. A discriminação contra a pessoa porque ela é negra é estúpida. A discriminação com uma pessoa porque é mulher, ela é estúpida. A discriminação contra alguém porque é nordestino, ela é estúpida. A discriminação com alguém porque é gordo é estúpida. E assim eu poderia colocar a lista. Então nós temos que falar, só que nós não podemos, aqui é uma coisa muito séria, 2 pontos eu quero colocar aqui bem claro e você vai entender porque eu estou entrando nesse assunto. Em primeiro lugar, eu devo entender que tolerância é deixar claro que eu discordo daquilo ali, mas eu tolero, eu respeito. Tá certo? Tolerância é isso. Eu discordo. Por exemplo, eu discordo do islamismo, mas eu respeito o camarada ter a mesquita na minha casa lá, respeito. Tá certo? É que muita gente está achando hoje que tolerar é você não demonstrar que tem discordância. Então hoje, se você discorda de alguma coisa, você está sendo intolerante. Não, não, não. Eu discordo. A própria palavra tolerância significa que eu estou tolerando aquilo, não que eu estou defendendo aquilo. Segunda coisa, nós não podemos eleger as discriminações que nós queremos denunciar. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, por exemplo, hoje levanta com força contra qualquer coisa que parece uma discriminação contra o grupo LGBTQIA+. Mas quando ele fala isso, olha, vocês estão discriminando quem é de religião afrodescendente, quando vocês estão discriminando quem é LGBTQIA+, mas ele coloca uma bandeira do Hamas, ele está falando, mas se for para discriminar judeu, pode. O contrário também é verdadeiro. Eu não posso aqui denunciar o antissemitismo e fazer vista grossa contra o racismo. Exatamente. Tá certo? Porque senão eu também estou sendo vítima do que eu estou condenando. Quando é para falar de Israel, o Rodrigo levanta a bandeira e levanta. Mas ele não fala nada contra a discriminação. É um respeito seletivo. Seletivo. Né? Então, por que eu estou falando? Agora no mundo, o que levantou de antissemitismo na Europa, tremendo. Vou falar com vocês. Nós temos uma comunidade chamada Bnei Zion, que são adventistas descendentes de judeus, etc. E em alguns Shabbats, na época, aí teve que colocar segurança porque estávamos sendo ameaçados. Então isso é muito sério. É muito sério. Então, agora aumentou exponencialmente, inclusive no Brasil, sim, a onda de semitismo. Sabe, às vezes assim, eu tenho na internet... Posso só falar uma coisa rápida? Uhum. Eu estava mexendo no celular porque eu estava mandando para as pessoas do movimento Sinagoga Sem Fronteiras o link, eu quero que todo mundo assista. Então, poxa, que não pareça que eu estou aqui desrespeitando a sua fala. Sejam muito bem-vindos. Sabe, na internet eu tenho pessoas que me aplaudem, pessoas que são neutras e pessoas que me odeiam, como toda pessoa que é conhecida na internet. Mas sabe qual foi uma das vezes que eu mais recebi hater e ameaça? Foi quando eu estive em Belo Horizonte e fiz uma live, na época nem foi no YouTube, era no Facebook, no Museu da Inquisição. Está escrito nos evangelhos que havia uma multidão de alunos de Jesus que seguia ele. Essa multidão em Israel era o que? Era chineses, coreanos, eram... Gente... Ele não ia falar para o chinês, nunca lestes na lei? Ele tinha que falar para pessoas que conheciam. Então, assim, eu quero dizer para todo mundo que está assistindo, com o objetivo da gente conseguir se compreender melhor e realmente viver o amor ao próximo... Para mim não tem distante nenhum. É distante, meu amigo, se aproxima. Hoje em dia você tem WhatsApp, você se aproxima em 1 segundo. A forma real de viver o amor ao próximo, ela tem a ver justamente com dirimir, com tirar todos essas compreensões erradas que fazem com que a gente não goste de outra pessoa por preconceito. Leia os evangelhos de uma forma com o coração aberto e vocês vão ver ali. Tem aquela passagem de que
Jesus estava ali distribuindo comida, etc, o pão, e de repente veio uma multidão tão grande ouvi-lo, o que que ele fez? Pegou o barco, né? Uhum. Porque era muita gente. Quem era aquela gente em Israel, meu Deus do Não, céu? eram judeus. Eram judeus, então, assim, os judeus mataram os judeus. Deus não precisa de advogados. Precisa de testemunha. E há Lindo. muitas pessoas que querem ser advogados de Deus. Peraí que eu vou defender Deus aqui. Primeiro que Deus não fez nada de errado. Segundo que, ainda que, numa hipótese estúpida e absurda, Deus fizesse alguma coisa de errado, ele teria nomes melhores para ser advogado dele do que Rodrigo Silva, do que Ventura. Então, Deus não precisa de advogado, ele precisa de testemunha. Quando você falou aí da questão das pessoas que se rejeitam e tudo mais, eu olho algumas coisas interessantes, tanto na Tanakh, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, quanto nos evangelhos na vida de Jesus. Vou começar pela Tanakh. Deus tinha um povo eleito. E vamos deixar bem claro aqui. Tinha um povo eleito. Não eram os babilônios, não eram os gregos, não eram os romanos, não eram os fenícios, não eram os filisteus. O povo eleito era o povo de Israel. Ponto. É esse povo que Deus chamou Abraão e falou, eu tenho uma promessa para esse povo, etc. Porém, o fato de ter um povo eleito não impediu de Deus ter filhos e filhas sinceras fora do povo eleito. O povo eleito era como se fosse, se eu pudesse usar uma expressão assim, uma forma didática de Deus de ensinar o plano da redenção, para não se perder depois de Adão. Deus não diz, Beni Behori Israel? Uhum. Israel é meu filho primogênito, mas um pai só tem... Se ele tem primogênito, porque ele tem que ter... Tem outros. Tem E caçula. eu tenho vários exemplos bíblicos de Tem um filho filhos do meio. sinceros de Deus fora de Israel. Por exemplo, a própria Ruth era moabita. Ela era estrangeira. Povo proibido. Povo proibido. Povo fruto de um incesto. Ixi, não porque você contou essa parte, não precisava, é muito pesada. E foi ancestral do rei Davi. Lot com as filhas. Exato. E ela foi ancestral do rei Davi. Você vê Naamã. Naamã era um general do exército da Síria, com S, inimigo, e foi curado pelo profeta, e o profeta falou assim, volta, e ele nem voltou como judeu. Então ele falou assim, mas quando eu chegar lá... Eu vou ter que entrar no templo, eu vou ter que me curvar. Exatamente. Vá em paz. Naamã. O livro de Daniel, que a gente falou hoje no Museu do Livro de Daniel, para mim, de todos os livros da Tanakh, o livro que mais demonstra, isso é uma opinião bem particular, o livro que mais demonstra o nacionalismo e a identidade judaica do que qualquer outro é o livro de Daniel. Porque ele teve que ser obrigado a ser judeu no ambiente mais antissemita que você podia imaginar. O ambiente da Babilônia. Ele teve que trabalhar para o cara que destruiu o templo dele. Imagina você ter que agora trabalhar como professor de hebraico na casa do cara que botou fogo na sinagoga que você é rabino. Daniel foi com seus companheiros ali humilhado. A gente conversou sobre isso no museu. E Daniel nunca cedeu. E com certeza outros judeus cederam, porque não havia na Babilônia só 4 judeus. Ele não comeu das carnes proibidas do rei. Os companheiros dele não se prostraram diante da imagem. Ele reconheceu o Deus de Israel. Mas apesar de todo Foi jogado na cova dos leões. Mas apesar de toda essa força de identidade judaica que sobrevive a tudo, é o livro mais policultural que eu poderia dizer. Os heróis do livro de Daniel são todos não judeus. É o chefe da cozinha, que ajuda Daniel. É o chefe da guarda. É o próprio Nabucodonosor, que reconhece o Deus de Israel. É o Dario, o persa, que vai lá. Interessante essa percepção. Daniel não fala o Deus de Israel nenhuma vez, o Deus dos céus. Ele amplia, assim como Isaías amplia. É o Deus dos céus. É. Olha que interessante. O que eu aprendo com Daniel? Que dá para conjugar identidade confessional e nacional com pluralismo em respeito ao outro. Eu vou dizer... Eu vou fortalecer essa fala. Eu saio daqui hoje, parênteses, hoje não sai de mim, que seja importante, porque eu vou levar esse dia para muito tempo, quem sabe para sempre. Com meu judaísmo muito fortalecido.
Mas muito fortalecido. Eu tenho certeza de que todo o pessoal que veio com a gente sai com o judaísmo muito fortalecido. Assim como eu acredito que a sua visão cristã também sai fortalecida. Uhum. Gente, só pessoas fracas têm medo do diálogo. Eu tô vendo ali na parede, tem uma parede cinza e uma parede creme. O cinza é mais cinza quando ele tá do lado do creme. Uhum. Porque eu olho a diferença e falo, E o creme é mais creme quando ele tá do lado do cinza. O que é mais legal, uma cadeira e uma mesa ou duas cadeiras? O conjunto sempre é melhor. E é justamente isso. Eu tenho certeza de que tem características que eu tenho como judeu que você deve olhar e deve falar, legal, isso aqui é bem judeu, né? Uhum. E você tem muitas características como cristão que eu olho e falo, bacana esse jeito dele de falar. Não tem nada a ver com dogma. É o jeito de falar. Mas eu quero falar uma coisa do seu testemunho, se você me permite. Claro. Que mexeu muito comigo e tem a ver com isso que você disse. Lembra que eu falei que no Novo Testamento também nós temos a mesma dinâmica do Antigo? Sim. Jesus também reconheceu, fora do cristianismo, do movimento cristão que ele estava fundando, pessoas sinceras a Deus. Sim. A mulher Samaritana. A samaritana, que você sabe disso, no Talmud diz que aquele que come o pão da mão do samaritano é pior do que o que come a carne de porco. Eu vou fazer uma coisa importante aqui. Uhum. No Talmud tem um rabino que fala assim, o cara que não é judeu e que estuda a Torá é passível de morte. É. Só que tem outro rabino na linha seguinte que ele fala assim, rapaz, que vergonha! Até o idólatra que estuda a Torá é mais elevado do que o sumo sacerdote no templo. Para Então mulher é muito também, importante sempre... Um fala que aquele que ensina a Torá para a filha está colocando no caminho da prostituição. O outro fala que não, que ele tem a obrigação de ensinar, porque ela que vai ser a primeira professora das crianças. Então, importante que todos saibam disso. Para cada fala no Talmud que você pode falar assim, rapaz, tem uma outra que você fala, meu Deus. Tanto é que tem uma piadinha que o pessoal conta que uma vez um judeu foi encontrado numa ilha deserta, ele sobreviveu lá durante vários meses. E o pessoal ficou admirado como é que ele sobreviveu solitário ali e tal. E eles perceberam que ele tinha 3 cabanas que ele construiu ali, né? Uma a casa dele. Falou, olha, rapaz, parabéns, a sua fé. Pois é, você morava nessa cabana assim, e aquelas outras 2 cabanas eram as sinagogas, porque eu não podia deixar o meu judaísmo. Que bonito, todo Shabat eu ia para a sinagoga, etc, etc. Que legal. Mas por que 2 cabanas? 2 sinagogas? Você falou para eu lembrar, daqui eu não entro. Quer dizer, tem uma que eu vou, mas tu vou, né? Isso não é uma piada. É verdade. Isso aconteceu mesmo? Fui eu aqui. Já fala que você parece o Tom Hanks, viu? O Wilson. Mas então, Jesus reconheceu não só na samaritana, a mulher Ciro-Fenícia, que um evangelista chama de mulher Ciro-Fenícia, o outro chama de mulher cananita. Que você sabe o significado pejorativo? E eram pessoas de fora. O oficial... O significado pejorativo, eu sou descendente de uma cananita. Ué. Mas Judá casou com quem? Mas você vê o preconceito da época. Um soldado romano, que ele fala, Jesus, não sou digno que o senhor entre em minha casa, mas ele reconheceu, ou seja, reconhecer fora do povo eleito aqueles que discordam. E aí, nesse ponto, tem um elemento crucial que eu acho que a gente tem que, para que o cinza e o branco, o creme, possam andar em harmonia. Eu comecei essa fala dizendo, Deus precisa de testemunhas, não de advogados. E antes disso eu tinha dito, não tem como os dois estarem certos. Ou Jesus é o Messias e eu estou certo, ou ele não é e você está certo. Só que, aqui é mais um puxão de orelha para os cristãos. Você puxou a orelha dos judeus aqui, deixa eu puxar a orelha dos cristãos também. Se Jesus é o Messias, eu não preciso de ser advogado disso para convencer o outro. O que eu tenho é que testemunhar para que o outro não tenha aversão a Jesus por minha causa. Esse é o ponto. Você entendeu? Sim. Quando eu oro a Deus, eu peço assim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Messias. Não permita que se algum dia o Ventura não acreditar que o Senhor é o Messias, eu estou sendo sincero, Sim. que ele pode discordar da messianidade de Jesus por 249 mil razões, mas que nessa lista não esteja o comportamento do Rodrigo. Por isso que eu puxei a Inquisição. Sim.
Hoje, Jesus não pode estar lá junto com Lubavitch por causa dos cristãos. Então, você tem que ter essa questão que, vou falar em termos cristãos, me permite em termos judaicos. A minha vida é o único evangelho que muita gente vai ler lá fora da igreja. E a sua vida vai ser talvez a única Torá que muita gente vai ler fora da sinagoga. Forte. Sabe? Então isso é muito sério, muito forte. E eu acho que Deus conduz todas as coisas. E assim vocês estão vendo aqui nessa mesa um exemplo claro de como pessoas com pensamento diferente conseguem conversar, contar piada, rir, sem tricotar, sem ofender, sem negar o que acredita e sem demagogia chamar o outro de irmão.